é isto. Ele está dizendo assim: agora eu me regozijo por vós, a igreja dos Colossenses, e, escute, irmão, bem, e olhe para a sua Bíblia, eu cumpro, eu preencho, eu completo, é o significado dessa palavra aí, o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, Paulo está dizendo, na carne dele mesmo, a favor da igreja, que é o seu corpo. Então vamos separar assim, de novo. As aflições de Cristo para a redenção da igreja estão absolutamente completadas. Mas as aflições de Cristo para a edificação e a maturidade da igreja, para esta maturidade, para essa completude, para esse ornar da igreja, esse ataviar da igreja, o nosso Senhor chama colaboradores. E aí está um deles. Então Paulo pode dizer: eu preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Se não resta aflições para a redenção, ele já as cumpriu, resta aflições para a edificação da igreja. Então vamos separar essas duas coisas. As aflições para a redenção, as aflições para a edificação. Então, estamos entendendo essa frase germen de Ezequiel. Estando eu no meio dos exilados. Lembra quando nós falamos sobre Neemias? Ele ouviu notícia dos exilados. Ele não estava exilado, ele estava no palácio do rei, o copeiro do rei. Onde que ele se colocou para que fosse usado por Deus? No meio dos exilados. Fez aquela visita a Jerusalém, aquela inspeção dos muros, viu a sua ruína. Então Neemias estava no meio dos exilados. E Esdras também, e Zorobabel também, e todos que o Senhor usou para a restauração do seu testemunho naqueles dias, com exceção de Daniel. E Daniel só não estava no meio dos exilados, sabe por quê, irmão? Porque Daniel foi levado para o cativeiro babilônico muito jovem. Possivelmente, muito provavelmente, ele tinha menos de 20 anos, 17 a 20 anos. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos. É muito fácil você fazer a conta. Quando Ciro libera o seu decreto real para que aqueles que quisessem voltar para reedificar Jerusalém o fizessem, Daniel tinha quase 90 anos de idade. Ele não poderia suportar essa viagem. Mas você sabe que o Senhor deu a ele a visão da restauração da casa de Deus. Sabe o que ele fazia? Ele não poderia fazer aquela jornada por causa da sua idade. Mas ele podia abrir a sua janela e orar em direção a Jerusalém. E o Senhor deu a ele a visão das 70 semanas, a profecia de Ezequiel, tão maravilhosa e tão completa, que ela ainda não foi plenamente cumprida. Nós ainda aguardamos essa última semana de anos. Então, estando eu no meio dos exilados, significa que cada um dos servos e servas do Senhor, que querem responder às demandas do Senhor nesses dias atuais, precisam comprometer os seus corações com os exilados, com aqueles que têm reconhecido as aflições de Cristo para a edificação da sua igreja, aqueles que não estão distraídos com coisas menores. Lembre-se dos ourives, lembre-se dos perfumistas, aqueles que consideraram as suas profissões como secundárias diante do chamamento do Senhor. Você não precisa encerrar com a sua profissão, você pode continuar com ela, mas alinhada a um supremo propósito e não se chocando com ele. Estando eu no meio dos exilados. Irmãos, nós somos chamados para experimentar o sentido, o significado do coração do Senhor Jesus hoje em relação à sua igreja. E nós estamos em exílio. Que o Senhor nos dê essa mesma perspectiva, esse mesmo espírito e esse coração, descrito no versículo 24 de Colossenses. E que pela graça do Senhor e pelo trabalho da cruz em nós, nós possamos dizer da mesma maneira: eu também preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, se as aflições para redimir a igreja estão completas, as aflições para a edificação plena da igreja estão em cursos. E a pergunta é: quem quer participar?